Olá pessoal, tudo bem? Prazer, Wesley Ferreira. Nós estávamos falando sobre os princípios do direito penal. Vamos dar continuidade, vamos falar agora sobre o princípio da responsabilidade pessoal. Esse princípio também é conhecido como princípio da intranscendência ou princípio da personalidade da pena. Esse princípio, ele diz que a pena não passará da pessoa do condenado. Esse princípio ele está previsto no artigo 5º, inciso 45 da nossa Constituição Federal, que diz o seguinte, que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos seus sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Aí então, surge a primeira indagação, porque nós vimos que a pena não poderá passar da pessoa do condenado, ou seja, terceiro não pode responder por uma conduta ou pegar uma pena que foi praticada por uma outra pessoa. Então, o que seria esse perdimento de bens que nós vimos no citado dispositivo? Seria a pena do perdimento de bens ou seria o efeito civil do confisco do produto ou dos instrumentos cuja posse constitua em um ato ilícito? Porque percebam, o mesmo instrumento que diz que a pena não passará da pessoa do condenado, diz também que poderá a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser estendida aos seus sucessores e aos seus herdeiros. E nós vimos em uma aula passada que existe a pena que se chama perdimento de bens. Aliás, ela está prevista na nossa Constituição Federal. Então, de novo, essa perda de bens é uma pena e ao mesmo tempo uma exceção ao princípio da responsabilidade pessoal, ou princípio da intranscendência, da personalidade da pena, ou seria esse perdimento de bens o efeito civil do confisco do produto do crime, dos instrumentos cuja posse constitua em um ato ilícito? Então, é penal ou civil? O perdimento de bens do inciso 45 tem natureza penal ou civil? Então, existem duas posições. A primeira posição, que é a posição minoritária, que é a posição de Mirabete, ele diz que possui natureza penal, pois trata-se de uma exceção expressa ao princípio da intranscendência da pena ou da responsabilidade pessoal. Então, Mirabete diz o seguinte: a pena não passará da pessoa do condenado, salvo se for perdimento de bens. Por quê? Porque está expresso na Constituição pelo constituinte originário. Então, esse é o entendimento de Mirabete. Existe uma segunda posição, que é a posição majoritária, que diz que esse perdimento de bens trata-se do efeito civil do confisco dos produtos do crime e dos instrumentos cuja posse constitua um ato ilícito. Então, para essa posição, não existe exceção ao princípio da responsabilidade pessoal ou da intranscendência. Então, por exemplo, havendo lá o falecimento do condenado, a pena que lhe for aplicada, mesmo que seja de natureza pecuniária, como por exemplo a pena de multa, essa não poderá ser estendida a ninguém, tendo em vista o seu caráter personalíssimo. Todavia, se nós estivermos diante de uma responsabilidade não penal, como por exemplo a obrigação de reparar o dano, nada impede que, no caso de morte do condenado e tendo havido lá a transferência de seus bens aos sucessores, esses bens poderá responder até a força da herança. Então é esse o princípio da responsabilidade pessoal, ou também conhecido como princípio da intranscendência.